Pessoal, nós estamos lendo aqui em Gênesis. Eu dei uma deitadinha. Ó, gente, como eu tô envelhecida. Como o tempo vai passando. Você não vai se cuidando. E você vai olhando pra você e você vê o quanto você tá envelhecido, né? Nós estamos aqui em Gênesis 24. Nós vamos ler agora em Gênesis 24, tá vendo? Gênesis 24, que eu marquei aqui, ó. Ai, aqui, ó. Essa aqui, ó. E nós terminamos aqui em Gênesis 23, onde Abraão enterrou a sua esposa. Ele comprou um pedaço de terra de um homem chamado... Depois disso, Abraão enterrou Sara, sua esposa, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manré, isto é, Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que ficava nele foram transferidos pelos filhos de Et a Abraão como propriedade para servir de sepultura. Não, mas eles compraram, foi de Efron. Mas os filhos de Et que ficaram ali, como testemunha de que ele deu aí os 400 ciclos, né, de prata para ele, para comprar um pedaço de terra para enterrar os seus. Agora nós vamos começar no Gênesis 24. Abraão, ele já era bem de idade, vocês sabem disso, né? Assim, mas era de uma idade bem avançada, era bem velhinho. E Jeová havia abençoado Abraão em tudo. Vocês já repararam que Abraão ficava sem terra? Ele ficava sem terra de um lado e pro outro. Peraí. Naquela época, assim, eles tinham cabritos, carneiros e tal, e Deus abençoava naquele ali. Abraão falou muita mentira, né? Você sabe disso, e as pessoas que ficavam com a esposa dele, que não ficavam assim, que queria casar com ela, davam presentes para Abraão. E esses presentes ficavam com Abraão quando eles mandavam ele embora. E também com Sara. Abraão disse ao seu servo, o mais velho servo de sua casa: Jeová escolheu para o filho do meu senhor. Antes de eu acabar de falar, no meu coração... Não entendi nada, gente. Vamos voltar de novo. No versículo... Gente, acho que eu tô... Versículo 20, começa do 1. Capítulo 24, começa do 1. Abraão já era bem de idade avançada, e Jeová havia abençoado Abraão em tudo. Abraão disse ao seu servo, o mais velho que estava dentro da sua casa, seu servo é seu funcionário, né? Que administravam tudo que Abraão tinha. Ele falou assim: meu administrador, meu funcionário, por favor, ponha a mão debaixo da minha coxa, e eu farei jurar por Jeová, o Deus dos céus e o Deus da terra, que você, meu empregado, funcionário, administrador, não tomará para meu filho uma esposa dentre as filhas dos cananeus, entre os quais estou morando. Ele estava morando na terra dos cananeus. Ele não queria que um dos filhos dele se casasse com a cananeia. Em vez disso, vá à minha terra e tome dentre os meus parentes uma esposa para o meu filho, para Isaque. Ele falou assim: se por acaso eu morrer, eu não quero que você deixe o meu filho casar com uma cananeia, mas sim que você vai lá na minha terra, na minha parentela, parente casar com parente, e você pegue um dos meus parentes e para se casar com meu filho Isaque. No entanto, o empregado, o servo, perguntou para Abraão: e se a mulher não estiver disposta a vir comigo para essa terra que nós estamos aqui, ao lado da sua terra, na terra onde ficam os cananeus? Eu devo então levar seu filho para ficar lá naquela terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu ao seu funcionário, o seu administrador: tenho cuidado de não levar meu filho
para a minha terra, não. Não quero que você leve de volta para lá, não. Jeová, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu papai e da minha terra e dos meus parentes, e que falou comigo e me jurou: vou dar esta terra à sua descendência. Enviará o anjo dele à sua frente, e você certamente tomará dali uma esposa para meu filho. Então, quando você voltar para minha terra, o Deus vai mandar um anjo na sua frente e vai mandar um anjo na sua frente, para frente do funcionário. Então, Deus já tinha jurado para ele: vou dar esta terra à sua descendência, e enviará o anjo dele à sua frente. Você certamente tomará dali uma esposa para meu filho Isaque. Se a mulher não estiver disposta a mudar para cá, na terra dos cananeus, onde nós estamos, então você ficará livre desse juramento que você fez comigo, que o meu filho só iria casar com uma pessoa da minha terra, da minha parentela. Então você vai ficar livre do que você me jurou, porque não vai ser culpa sua. Mas não leve meu filho para lá, deixa meu filho aqui nessa terra aqui, onde ficam os cananeus. Com isso, o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, que era o seu patrão, e lhe jurou com respeito a esse assunto. Então o servo pegou 10 camelos, camelo é caro, gente, até hoje, do seu senhor de Abraão, e partiu no caminhado, levando consigo todo tipo de coisas boas do seu senhor, do seu patrão. Ele viajou para Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E ele fez os camelos se ajoelhar junto a um poço de água, fora da cidade. Estava anoitecendo, era a hora em que as mulheres saíam para tirar água. Então, o funcionário de Abraão disse: Jeová, Deus do meu senhor, Jeová, Deus do meu senhor Abraão, Deus do meu patrão Abraão, por favor, faz com que eu seja bem-sucedido neste dia, que eu faça o que o meu patrão pediu, sem acontecer nada, né? E mostra teu amor leal ao meu senhor Abraão. Mostra, Senhor Jeová, o teu amor leal ao meu patrão Abraão. Estou aqui de pé junto a uma fonte de água, e as filhas dos homens da cidade estão saindo neste momento para tirar água. Peço que a moça a quem eu disser: por favor, moça, abaixe o seu jarro de água para que eu possa beber, e ela responder: beba, e darei água também aos seus camelos, seja aquela que o Senhor, Deus de Abraão, escolheste para o teu servo Isaque. E desse modo deixa-me saber que mostraste teu amor leal ao meu senhor Abraão e ao meu senhor Isaque. Mesmo antes de ele acabar de falar, Rebeca saiu com seu jarro lá no ombrinho dela. Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, que era esposa de Naor, irmão de Abraão. Olha, casar com a prima, né? A moça era muito bonita e era virgem, tá? Era virgem, tinha que ser virgem. Nenhum homem havia tido relações sexuais com ela. Então Rebeca desceu, subiu. A moça era muito bonita, ela era virgem, nenhum homem havia tido relações sexuais com ela. Então, Rebeca desceu até a fonte, encheu seu jarro de água e depois subiu de volta. O servo, o empregado de Abraão, correu imediatamente ao encontro de Rebeca e disse: por favor, Rebeca, dê-me um gole de água do seu jarro. Então Rebeca disse: beba, meu senhor. Com isso, ela abaixou depressa o seu jarro, apoiando o jarro sobre a mão, e deu de beber ao funcionário de Abraão. Depois de dar-lhe de beber, Rebeca disse para o funcionário de Abraão: tirarei água também para os seus camelos, até que fiquem saciados de água. De modo que ela esvaziou depressa o seu jarro
no bebedouro e correu várias vezes ao poço para tirar água e continuou a tirar água para todos os camelos do funcionário de Abraão. Na verdade, não era do funcionário, era de Abraão, que Abraão mandou ele levar. A camelo é caro. Durante todo o tempo, o homem, que é o funcionário de Abraão, ficava observando Rebeca, admirado e em silêncio, esperando para ver se Jeová havia tornado sua viagem bem-sucedida para pegar uma esposa para Isaque, filho de Abraão, ou não. Quando os camelos acabaram de beber água, o homem pegou para Rebeca uma argola de ouro para o nariz. Será, gente, que é piercing? Olha, o homem pegou, no versículo 22, Gênesis 24, quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou para a Rebeca uma argola de ouro para o nariz dela, a qual pesava meio ciclo. Nossa Senhora, será que ficava aqui no nariz? E 2 pulseiras de ouro que pesavam 10 ciclos. E disse, Rebeca, diga-me, por favor, você é filha de quem, Rebeca? Há lugar na casa de seu pai para passarmos a noite? Diante disso, Rebeca disse ao funcionário de Abraão, eu sou filha de Betuel, o filho de Milca, que deu a Naor, que é irmão de Abraão. E temos tanta palha como muita forragem lá em casa, e também um lugar para você passar a noite. Então o homem, o funcionário de Abraão, se curvou, Acho que ele se ajoelhou e se prostrou diante de Jeová e disse, louvado seja Jeová, o Deus do meu senhor Abraão, pois não abandonou o seu amor leal e a sua fidelidade para com o meu senhor Abraão. Jeová me guiou à casa dos irmãos de Abraão. Era a sobrinha de Abraão que ia casar com Isaque, Rebeca. E a moça Rebeca foi correndo contar essas coisas às pessoas da casa de sua mãe. Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão. Ô Labão, você é um lambão. Labão. E Labão correu até o homem que estava junto à fonte, que era o funcionário de Abraão. E ele tinha visto a argola para o nariz e as pulseiras que a sua irmã Rebeca estava usando, e tinha ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, foi assim que o homem me falou. Então Labão foi ao encontro do homem, do funcionário de Abraão, que ainda estava parado ao lado dos camelos junto à fonte. Tinha levado muito camelo, muito ouro, muita prata. Labão disse imediatamente, que é irmão de Rebeca, venha, moço, para cá, você é abençoado por Jeová, eu vi que você deu uma pulseira de ouro para minha irmã, que você deu aí para ela uma pulseira, uma argola de ouro para o nariz da minha irmã, eu vi com ela, achei muito legal da sua parte, eu quero ouro, oxalá, eu quero muito ouro. Vem imediatamente, você que é abençoado por Jeová, por que você continua parado aqui fora? Vão lá para dentro. Eu aprontei a casa e um lugar para os seus camelos. Em vista disso, o funcionário de Abraão entrou na casa de Labão, de Rebeca, e ele tirou os arreios dos camelos, deu palha e forragem aos camelos, água para lavar os pés do homem, do funcionário de Abraão, e dos que estavam que ele não foi sozinho, ele foi com funcionário, com outros funcionários. No entanto, quando se pôs diante dele algo para comer, ele disse, olha, eu não comerei até ter dito a você o que eu tenho para dizer. Portanto, Labão disse, ué, homem, fale, você é homem rico, você deu pulseira de ouro para minha irmã, você deu aí uma argola de ouro para o nariz da minha irmã, estou vendo no nariz dela essa argola de ouro, será que é piercing de ouro, gente? Então, Abraão disse, eu sou servo de Abraão, eu sou empregado de Abraão, seu tio, e Jeová tem abençoado muitíssimo o meu senhor, meu patrão, e o fez ficar muito rico, sabia disso? Pois lhe deu ovelhas, deu para ele bois,
prata, deu ele ouro, servos e servas, camelos e também lhe tem jumentos, muitos jumentos. Além disso, a Sara, esposa do meu senhor Abraão, deu um filho ao meu senhor Abraão depois de ter ficado bem idosinha. E o meu senhor Abraão dará a ele tudo que ele possui, ao Isaque, seu filho. Seu segundo filho, que o primeiro filho foi com a Agar, egípcia, de modo que o meu senhor Abraão me fez jurar, dizendo: não tome para o meu filho uma esposa dentre as filhas dos cananeus onde nós estamos morando, em cuja terra eu moro. Em vez disso, você irá à casa do meu pai e à minha família e tomará dali da minha família uma esposa para o meu filho. Mas eu perguntei ao meu senhor: e se a mulher não estiver disposta a vir comigo para a terra dos cananeus, hein? Quer ficar na terra dela, o que eu vou fazer? Ele me disse: Jeová, diante de quem tenho andado, enviará o anjo dele com você, e certamente tornará a sua viagem bem-sucedida. Tome para meu filho uma esposa dentre a minha família e dentre a casa do meu papai. Você ficará desobrigado do juramento feito a mim, se você for a minha família, e eles não derem a esposa a você. Assim ficará desobrigado do seu juramento que você fez a mim, na minha coxa. Quando eu cheguei à fonte hoje, eu orei a Jeová: ó Senhor Jeová, o Senhor que fez tudo, dono de tudo, Deus do meu senhor Abraão, se for da tua vontade que a minha viagem seja bem-sucedida, faz com que aconteça o seguinte: estou aqui de pé junto à fonte. Quando uma moça sair para tirar água, eu direi: por favor, moça, deixe-me beber um pouco da água que você pegou aí no seu jarro. E ela me responderá: beba, eu também tirarei água para os seus camelos. Que essa mulher seja aquela que Jeová escolheu para o filho do meu senhor Abraão. Antes de eu acabar de falar no meu coração com Jeová, em silêncio, ele não falou alto, Rebeca, sua irmã, Labão, vinha saindo com seu jarro no ombro. Rebeca desceu à fonte e começou a tirar água. Então eu disse à sua irmã Rebeca: por favor, moça Rebeca, dê-me de beber. E ela rapidamente baixou do ombro o seu jarro e disse: beba, senhor, e darei água também aos seus camelos. Eu bebi aquela água do jarro de Rebeca. Então ela deu água também aos meus camelos, os camelos do meu senhor Abraão. Depois eu lhe perguntei: você é filha de quem, hein, Rebeca? Aí ela falou assim: olha, eu sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Assim eu coloquei a argola na sua narina e as pulseiras nos seus braços. Quanta gente que fica falando que piercing é coisa do demônio, né? E lá no antigo mandamento tinha piercing de ouro que o próprio Abraão, amado por Deus, profeta de Deus, deu para Rebeca, que ia ser esposa do filho dele. Para que você fala que é do demônio, se não é do demônio, não é de Deus? Assim eu coloquei a argola na narina da Rebeca e as pulseiras nos seus braços. E eu me curvei e me prostrei perante Jeová e louvei a Jeová, que me havia guiado no caminho certo, a fim de tomar a filha do irmão do meu senhor, para seu filho, a sobrinha de Abraão. Agora digam-me, Labão, se vocês da sua casa desejam mostrar amor leal e também fidelidade a Abraão, seu tio, mas se não, digam-me também, para que eu saiba que caminho tomar. Labão e Betuel responderam então o funcionário de Abraão: isso vem de Jeová. Não podemos falar-lhe nem contra e nem a favor. Aqui está Rebeca diante de você. Pegue a Rebeca e vá embora com ela, e que ela se torne esposa do filho do seu senhor, do seu patrão. Assim como Jeová disse para ele. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostrou-se imediatamente por terra diante de Jeová, ajoelhou-se ali,
diante de Jeová. E o servo começou a tirar objetos de prata, objetos de ouro e roupas, e os deu os irmãos de Rebeca, e deu coisas valiosas ao irmão e à mãe da Rebeca. Depois disso, o funcionário de Abraão e os homens que estavam com ele, que eram empregados também de Abraão, comeram e beberam também que eles deram ali, e passaram a noite ali, na casa do irmão de Abraão. Quando ele se levantou de manhã, disse: Deixe-me voltar para o meu senhor Abraão, para o meu patrão Abraão. Diante disso, o irmão e a mãe de Rebeca disseram: Deixe a Rebeca ficar conosco pelo menos 10 dias, depois ela pode ir com você. Mas ele lhe disse: Não me detenham, visto que Jeová tornou a minha viagem bem-sucedida. Deixe-me partir, para que eu vá ao meu senhor Abraão. Disseram então: Chamemos a Rebeca e perguntaremos para Rebeca. Chamaram a Rebeca e perguntaram a Rebeca: Rebeca, você irá com esse homem aí? Ela respondeu: Estou disposta a ir sim, eu quero ir. Em vista disso, deixaram a sua irmã, Labão deixou a Rebeca, sua irmã, ir, e a sua mãe também deixou ela ir, partir com a sua ama. Ela tinha uma funcionária também, que era a ama dela. O servo de Abraão e os homens dele foram embora e abençoaram Rebeca e lhe disseram: Que você, Rebeca, nossa irmã, se torne milhares de vezes 10.000 e que os seus descendentes tomem posse do portão dos que os odeiam. Então Rebeca e suas criadas se aprontaram, montaram nos camelos e seguiram o homem, que era funcionário de Abraão. Assim o servo seguiu o caminho levando a Rebeca. Ora, Isaque, o filho de Abraão, o segundo filho de Abraão com Sara, tinha vindo da direção de Beer-Lai-Roi, pois morava na terra de Neguebe. Isaque havia saído para passear no campo por volta do anoitecer, a fim de meditar. Lá eles meditavam naquela época, eu não falei que meditação é bom? Quando levantou os olhos, viu que chegavam camelos. Isaque viu que estava meditando. Aí quando ele abriu os olhos assim, falou assim: tá chegando os camelos ali, será o que está chegando ali? E quando Rebeca levantou os olhos, viu Isaque e desceu rapidamente do camelo. Rebeca, você gostou de Isaque da primeira vista, hein? E Rebeca perguntou então ao servo: Quem é aquele rapazinho ali, hein? Que vem andando pelo campo ao nosso encontro. E fiquei, doidinha com ele. Falou assim não, tá, gente? Tá, é o meu jeito de falar. Rebeca perguntou ao servo que tinha ido buscar ela na casa do pai dela: Quem é aquele homem que vem andando pelo campo ao nosso encontro, hein? E o servo respondeu: É o meu senhor, o meu patrão. Então Rebeca pegou o seu véu para se cobrir, porque não podia ficar sem véu perto do homem. E o servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. Fui lá buscar Rebeca, é sua prima, você tem que casar com ela. Ela é filha do irmão do seu pai Abraão. Depois disso, Isaque levou Rebeca à tenda de Sara. Sua mãe, Sara não tinha morrido, gente. A Sara já tinha morrido. Sua mãe, e tomou assim Rebeca. Ele levou a Rebeca, já não estava, a Sara não estava lá mais, não. Ele levou para a tenda onde dormia a mãe dele, que já não estava mais, já estava morta, enterrada. E, menina, não deu tempo nem de coisar a mulher, não falou nada. Ela era virgem, nem falou com ela o oi, nem nada. Ele já levou ela para a tenda da sua mãe Sara. Tomou assim Rebeca como esposa. Tomou, você sabe como, né? Isaque se apaixonou pela Rebeca e encontrou consolo depois da perda da sua mamãe. Então quer dizer que Sara dormia numa tenda separada de Abraão. E Isaque não esperou muito tempo não, filho. Gostou dela, levou ela para a tenda e vamos, que eu tô querendo aqui. Tomou ela como esposa e se apaixonou pela Rebeca. E até o